Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Danilo e esse é o nosso canal Templo em Construção. Sinta-se à vontade para comentar, para dar o seu joinha, caso queira, e compartilhar se quiser. Eu prefiro que compartilhe porque, como eu já disse, a mensagem do Evangelho é para ser compartilhada. Eu agradeço já desde agora a todos os novos e os já antigos, não vamos dizer assim tão antigos inscritos, né? Porque esse vai ser praticamente esse é o terceiro vídeo do canal. Esse é o vídeo que eu escolhi intitular ele como a Eclésia de Deus. Daqui a pouco vocês vão entender porque é a Eclésia de Deus. Mas eu queria fazer terceiros meus agradecimentos aqui a todos os que comentaram, e os que deram joinha, os que compartilharam e os que se inscreveram. Como eu já disse no vídeo anterior, não consigo saber quem são os inscritos por causa das configurações das contas de cada um. Mas aqui alguns que já se manifestaram, eu peço aos outros que se manifestem no vídeo para me dizerem qual o nome de cada um de vocês que está inscrito. Eu quero já agradecer aqui ao irmão Adailton, que eu não agradeci no último vídeo. Deus te abençoe, meu irmão. Agradecer à irmã Silvandira, a minha prima Valéria, ao Guilherme. Agradecer também a Tayane Fernandes, minha esposa, que está inscrita no canal. Já pensou se a minha mulher não concordasse com o que eu falo? E também agradecer ao meu irmão Eduardo, que está inscrito. Eu não tenho como agradecer mais outras pessoas que eu não sei que estão inscritas. Não se manifestaram nem pelo meu caso, essas pessoas têm meu contato em alguma rede social. Não se manifestaram lá, nem nos comentários e nem pessoalmente comigo. Mas desde já, mesmo que eu não tenha citado seu nome aqui, eu quero te agradecer muito por você estar inscrito nesse canal e eu peço que você participe mais, tá bom? Hoje, como eu falei, o tema do vídeo é a Eclésia de Deus. E por que a Eclésia de Deus? O vídeo anterior foi sobre onde Deus não habita. Hoje eu ia fazer um vídeo que seria onde Deus habita, mas aí eu vi que precisava alguns versos os próximos versos pautados precisariam estar aqui, ou precisariam desse entendimento primeiro do que é a Eclésia de Deus. E o que é Eclésia, Danilo? Eclésia é uma palavra grega, porque a Bíblia, os pergaminhos mais antigos, porque a Bíblia, como está nas nossas mãos, ela não é assim originalmente. A gente não tem o original escrito por Paulo, Pedro, Tiago, João. A gente não tem essa coisa direta da mão deles. A gente tem cópias de cópias. E essas cópias de cópias vêm escritas, do Novo Testamento vem escrita a maioria em grego. Temos alguns em aramaico e outros em hebraico. Mas a grande maioria é escrita em grego, principalmente as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, Tiago, João, alguns evangelhos como Lucas, João, o Evangelho de João, e a gente tem tudo isso escrito em grego e trazido para a nossa língua depois, para o português, primeiramente por João Ferreira de Almeida. O grandioso trabalho de João Ferreira de Almeida, com toda a dificuldade que ele tinha. E aqui a gente vai falar sobre o que é Eclésia. E o que é Eclésia, Danilo? Primeiramente, para a gente entender o que é Eclésia, a gente tem que entender que do grego por português, o grego, uma palavra só em grego, hebraico, aramaico, em português ela tem mais de um significado. Eu acho que todas têm mais de um significado. E bota mais, vamos dizer que tem mais de 3 significados. E a Eclésia não é diferente, mas só que mais desses significados,
mais desses 3 significados em português, eles são coisas que às vezes são muito parecidas. Por exemplo, a palavra eclésia, que vai aparecer aqui daqui a pouco, que é essa palavrinha aí, eclésia, isso aí é eclésia em grego. Agora, se eu transliterar ela para o português, a transliteração nada mais é do que eu trazer ela como do grego para a forma como você leria ela, como é que ela soa ao seu ouvido, a forma de pronunciar ela. Você lê ela daquele jeito e é como você falaria ela em grego. Eclésia é essa palavrinha aí. E eclésia quer dizer reunião, assembleia, ajuntamento, congregação. E por que, Danilo, você vai trazer o tema do vídeo com esse significado? Eclésia de Deus. A eclésia de Deus seria a reunião, a assembleia, o ajuntamento de Deus. Porque a palavra eclésia no Novo Testamento, ela é usada ela é traduzida para a nossa língua como igreja. E como eu disse no vídeo anterior, a gente às vezes usa do grego para ter um entendimento melhor dos textos. E é para isso que serve o grego para a gente, para trazer uma luz a mais para o texto. E, por exemplo, para a gente também não sair engolindo qualquer tradução que venha por aí. A palavra eclésia significa assembleia, reunião, congregação, ajuntamento e igreja. Aí você tem a eclésia como igreja, mas o que é igreja? Igreja, como traz o próprio sentido da palavra eclésia, é ajuntamento. Ajuntamento de quê? Ajuntamento de cristãos, pessoas que vêm para servir a Cristo, que se juntam para adorar a Deus e a Cristo. A Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é ajuntamento do povo cristão, do povo de Deus. Ou era para ser isso, né? Só o ajuntamento do povo. A congregação cristã também era para ser ajuntamento de cristãos, ajuntamento do povo cristão. E esse seria o significado dos nomes das denominações. Mas a gente aqui não veio para falar de denominação. Quando você lê toda vez na carta de Paulo, quando ele disser ele trazer a palavra igreja, você sempre agora vai ler como reunião. O povo que se reunia, ou a assembleia de cristãos. Eu agora vou mostrar para vocês a tela do meu celular sobre a questão da eclésia, para vocês entenderem melhor. Vamos lá? Gente, deu uma falha aqui no aplicativo normal que eu uso para abrir os meus arquivos em PDF. Agora eu estou procurando um novo jeito de abrir. Eu vou procurar aqui agora pelo meu dicionário. Dicionário Bíblia Strongs. Eu vou procurar outro aplicativo para abrir e abriu finalmente. Aí, como vocês podem ver, ó, Nueva Concordância Strong Exaustiva, Concordância Exaustiva de la Bíblia, lançamento exclusivo, pregador jovem. Dicionário Bíblico Strongs, léxico hebraico, aramaico e grego de Strong. Aí vem primeiro Strongs em hebraico. Vai demorar muito para a gente chegar no grego. Eclésia, tá vendo aí, ó? A mesma inscriçãozinha. No nome grego só faltam alguns acentos, mas é porque dependendo da forma escrita, mas não muda nada. Pelo menos não na questão do significado. Aí você tem os significados de eclésia: reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares para algum lugar público, assembleia,
Uma reunião de alguns cidadãos chamados fora dos seus lares em algum lugar público. Isso aqui é quando não é usado para definir conjunto de cristãos. Aí vem a variante do primeiro significado. Primeira variante do significado 1. Assembleia do povo reunida em lugar público com o fim de deliberar. O segundo significado, a variante do primeiro significado, Assembleia dos Israelitas, povo de Israel. Terceiro significado, 1C, qualquer ajuntamento ou multidão de homens reunidos por acaso tumultuosamente. 1D, num sentido cristão, ou seja, uma reunião, uma assembleia num sentido cristão, um chamado para fora num sentido cristão. 1D1, assembleia de cristãos reunidos para adorar em um encontro religioso. 1D2, grupo de cristãos ou aqueles que, na esperança da salvação eterna em Jesus Cristo, observam seus próprios ritos religiosos, mantêm seus próprios encontros espirituais e administram seus próprios assuntos de acordo com os regulamentos prescritos para o corpo por amor à ordem. 1D3, aqueles que em qualquer lugar, numa cidade, vila, constituem um grupo e estão unidos em um só corpo. Isso aqui para mim é o melhor significado que foi achado para a igreja. Fora o próximo que é agora, 1D4, totalidade dos cristãos dispersos por todo o mundo. 1D5, Assembleia dos cristãos fiéis já falecidos e recebidos nos céus. Você está vendo aí os significados de eclésia e igreja. E agora que eu já mostrei a tela do celular, vocês viram que não é lorota minha. E quem pesquisar na internet e procurar por eclésia vai ter uma definição bem maior do que essas que eu dei. Procura por etimologia da palavra eclésia, que você vai ter uma historiazinha bem mais contada. E eu agora vou passar uns versos para vocês da palavra eclésia sendo usada. A primeira que a gente vai aqui é Atos 2. Atos 2, 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor, à igreja, ao grupo, ao ajuntamento, à assembleia, aqueles que se haviam de se salvar. Aí vamos para o próximo. Atos 5:11. Atos 5:11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. Aqui ele está falando sobre Safira e o esposo dela, que eu esqueci o nome nesse momento, que os dois expiraram e morreram porque mentiram para o Espírito Santo. Aí aqui diz que houve grande temor em toda a igreja, ou seja, em toda a assembleia, toda a congregação, todo o ajuntamento de cristãos. Ao ouvirem aquilo que tinha acontecido, temeram, ficaram com medo de fazer aquilo. Aí agora a gente vai para... Vamos lá para Romanos 16. Romanos 16, 4. E quais pela minha vida expuseram suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Aqui Paulo está falando que alguns se poram em risco para ajudar Paulo, para salvar Paulo. E não só ele agradece, mas também as igrejas. Se a igreja fosse aquela coisa física construída por mãos de homens, não teria como ela agradecer, porque aquilo lá não fala, não sente, não tem sentimentos. Me desculpe por isso, mas é como eu já mostrei para você. E essa era a igreja, os conjuntos de cristãos que eram gratos a eles por terem feito isso a Paulo. Agora Romanos 16, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, com o santo ósculo.
as igrejas de Cristo vos saudam. Ou seja, Paulo está dizendo que as igrejas saudavam. Ou seja, os grupos mandavam, as reuniões, os grupos cristãos mandavam saudações para os coríntios, para a igreja que estava em Corinto, o grupo que se reunia em Corinto. Agora vamos para Coríntios 10, 32. Portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Paulo dizendo que era para se portarem de modo que não dessem escândalo à igreja de Deus, ou seja, que não dessem grupo, não dessem escândalo, não fizessem a igreja ficar escandalizada. A igreja é o grupo, como eu já lhe ensinei, o grupo de pessoas, que não fizessem com que o grupo de pessoas se escandalizasse, nem que escandalizassem o grupo, possa em vergonha ou em descrédito o grupo de cristãos que se reunia naquele lugar, que era Corinto, naquela cidade. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido para você o que é igreja. Igreja é 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, como ele mesmo falou, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, lá eu estou. Porque o corpo também é a igreja. O corpo também é a igreja. Como Cristo falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estou. Porque o corpo de Cristo é a igreja. Porque nós somos os membros desse corpo, como Paulo falou. Membros do corpo, onde cada um tem sua função e onde um não pode dizer que não precisa do outro. Porque todos nós necessitamos um do outro. Porque cada um tem uma função. Até aquele menorzinho tem uma função. E eu já quero agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui pela paciência comigo. Eu espero que você tenha um bom final de semana, um bom início de semana e uma semana inteira. Que o Senhor venha nos abençoar com a sua graça e que todos nós possamos alcançar o máximo de verdade que o Senhor pode derramar em nós e que Ele nos proporciona alcançar. Eu desejo a você paz, graça, saúde e que o amor de Deus possa reinar no seu coração e no coração de todos nós. Deus vos abençoe.